Muito boa noite, bem-vindos à minha casa, bem-vindos ao nosso Instagram, bem-vindos a esse assunto que vai interessar a todas as famílias do Brasil. Hoje o nosso encontro vai ser com dois médicos que são referência no assunto de neurologia infantil, genética, doenças raras. E aí estava se perguntando, mas será que essa live tem a ver comigo? Será que tem alguma coisa a ver com a minha vida, com os meus filhos, com a minha família? Acredite que sim. E pode ficar ligado, porque este assunto do teste do pezinho, da atrofia muscular espinhal, sem dúvida alguma, todos nós precisamos. A gente está no mês da conscientização da importância do teste do pezinho. E esta live aqui é para falar deste teste e também para falar sobre AME, atrofia muscular espinhal, dentro do teste do pezinho. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente Dr. Salmo. Se tiver por aqui, por favor, já me dá um oi. Dr. Salmo, ele é médico geneticista, ele vai conversar com a gente, falar sobre todas as questões genéticas. Você vai descobrir se a AME, atrofia muscular espinhal, essa doença que me ligou às mães, já vai fazer uns 2 anos, e eu comecei a falar lá no programa sobre ela, com campanhas, até que a gente conseguiu, né, numa união de mães. Oi, doutor. Oi, Eliane. Muito bem-vindo. Numa união de mães, nós conseguimos que o Spinraza, o remédio, fosse incluso no SUS para crianças com AME tipo 1. Aqui está o doutor Salmo Raskin, ele é médico geneticista, é diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética de Curitiba. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua participação hoje na nossa live sobre esse assunto, que é um assunto que muitas pessoas não imaginam, mas que tem a ver com todos nós. É isso, doutor? É isso, Eliana. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência, que é gigantesca, né? E é uma oportunidade que você nos dá para a gente divulgar a importância do teste do pezinho e dessa doença chamada atrofia muscular espinhal. Muito bem. Eu fui convidada pelo Universo Coletivo AME para mediar este assunto e já vou começar perguntando qual é a importância do teste do pezinho para a saúde do nosso bebê. O teste do pezinho é um dos programas mais importantes de saúde preventiva que existe no Brasil. Ele existe de maneira mais organizada desde 2001, de junho de 2001, que ele existe, e ele é capaz de detectar muito precocemente algumas crianças que estão em risco de vir a ter certas doenças, a maioria delas doenças genéticas. E se você consegue detectar essas doenças precocemente, você pode tomar medidas médicas para evitar que elas sofram os problemas dessas doenças. Muito bem, doutor. O teste do pezinho é gratuito, está no SUS e é de direito de todos. Mas este teste inclui quantas doenças, quantos diagnósticos? Então, o teste do pezinho, como você bem falou, ele é gratuito e, portanto, todo mundo tem que fazer pelo menos o teste gratuito disponível no SUS, né, Eliana? E ele inclui o diagnóstico de 6 doenças. 6 doenças. A fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme, a fibrose cística, a hiperplasia congênita de suprarrenal e a deficiência de biotinidase. É um grupo ainda pequeno de doenças, mas é muito importante que exista o teste do pezinho para essas 6 doenças. Toda maternidade no Brasil é obrigada, por lei,
a coletar a gotinha de sangue do bebê, ou os postos de saúde, em alguns lugares coletam nos postos de saúde, em geral, depois do terceiro dia de vida até o quinto dia de vida, e essas gotinhas são mandadas para o laboratório, que vai testar, a princípio, para essas 6 doenças que eu citei o nome. Muito bem, doutor. E se eu puder fazer o teste do pezinho estendido, quantas doenças que inclui? Olha, já existe na rede privada a possibilidade de você testar para 50, 60 doenças através do teste do pezinho na rede privada. Mas agora, com os avanços da genética e a capacidade de você estudar numa gotinha de sangue o DNA de várias doenças genéticas, isso ficou, do ponto de vista técnico, praticamente ilimitado. E existem 8.000 doenças genéticas, todas elas raras, né? Com esses nomes que eu tenho certeza que muitas pessoas nunca ouviram falar, né? Porque são doenças raras. E, em tese, não há por que todas elas não pudessem ser aplicadas ao teste do pezinho. Porém, é claro, existe uma série de limitações para que você possa incluir todas essas doenças. Seria um mundo ideal, quem sabe um dia a gente chega nesse ponto de poder incluir todas as doenças no teste do pezinho. Mas nós estamos bastante longe disso e a inclusão de cada doença requer um cuidado todo especial para que você possa fazer isso de maneira correta e trazer muito mais benefícios do que danos para as pessoas. Doutor, a AME é uma doença rara, genética. Algumas pessoas já, inclusive, já me ouviram falar muitas vezes aqui nas redes sociais, no palco do meu programa, porque eu realmente me sensibilizo com a causa, me sensibilizo com as mães, me sensibilizo como mãe, como mulher, como cidadã. E por que essa doença é de interesse de todos, doutor? Olha, ela é de interesse de todos porque ela é uma doença bastante grave, Eliana. Essa que é a verdade, sabe? Uma doença grave que os médicos neuropediatras e geneticistas lidam com essa doença há muitos e muitos anos, porém até pouquíssimo tempo atrás nós não tínhamos tratamentos específicos para essa doença. Então é uma situação bastante delicada, eu acho que eu posso usar até a palavra dramática, de você ver a criança desenvolvendo os problemas dessa doença, que é uma perda progressiva da força muscular, e você não tendo quase nada para fazer para tentar melhorar a saúde dessas crianças. Então, doutor, todos os... Desculpe, doutor. Nós conversamos hoje à tarde e o senhor me falou uma coisa que me chamou muita atenção e é sobre esse ponto que eu queria tocar quando eu digo que é interesse de todos, né? Quando a gente vê o sofrimento de alguma criança, de alguém, do próximo, a gente se toca de fato. Mas é curioso quando algumas pessoas vivem o problema, elas entendem ainda muito mais o que ele significa. A minha pergunta é, eu tenho 2 filhos, se eu quiser ter um terceiro filho, ou se alguém que eu conheça quiser ter filhos, mas não tem nenhum histórico da atrofia muscular espinhal, pode ser que o próximo filho ou o primeiro filho, mesmo sem histórico, venha com AME, atrofia muscular espinhal? Pode, e por isso é tão importante como você falou, por isso é um assunto de todos nós. Porque essas doenças hereditárias, chamadas recessivas, a velha história lá da genética do asinho, os pais dessas crianças, eles não têm nenhuma doença. E, em geral, não existem outras pessoas da família com a doença. Eles são surpreendidos, literalmente, com o nascimento e o diagnóstico de uma criança com essa doença. Então, uma em cada 60 pessoas da população, repito, uma em cada 60 pessoas da população carrega o gene que predispõe a ter um filho com atrofia muscular espinhal. Claro que para ter um filho com essa doença, você que nasceu com essa predisposição tem que ter um filho com alguém que também nasceu com essa predisposição
e a somatória disso dá uma chance de 1/4, 25% em cada gestação. De modo que esta coincidência, se é que eu posso usar essa palavra, acontece em 1 em cada 10 mil vezes. Por isso, a incidência da doença é de 1 para 10 mil recém-nascidos, o que é raro, ainda bem, que é uma doença grave, né? Mas o fato é que ninguém está livre de poder vir a ter um filho com uma doença rara. E por isso o problema é um problema de todos, não só daqueles que já têm um filho com uma doença rara na família. Muito bem, doutor. Agora, quais são os critérios para se incluir uma doença no teste do pezinho? Então, existem vários critérios mesmo, né? Porque, como a gente falou no início, se tem 8 mil doenças, tem que ter critérios de prioridades, né? A doença tem que ser um problema de saúde importante, obviamente a atrofia muscular espinhal é muito importante, né? Tem que ter a possibilidade de fazer um teste genético já nos primeiros dias de vida, por exemplo, nas gotinhas coletadas do calcanhar das crianças, né? Não precisa ser um teste genético, mas um teste capaz de levantar a suspeita de que aquela criança, entre milhares que nasceram naquele mês, naquele estado, é uma que pode estar em risco de ter a doença. Depois, tem que ter a possibilidade de poder tratar de alguma forma essa doença, porque também é muito triste você poder fazer o diagnóstico de uma doença no primeiro mês de vida, mas não ter a capacidade de fazer nada por quem tem a doença. E neste ponto é que houve uma grande mudança nos últimos anos. Por isso, talvez as pessoas não tenham ouvido falar tanto na atrofia muscular espinhal até pouco tempo atrás. É que nos últimos 2, 3 anos, houve um avanço fenomenal na capacidade de tratar essa doença. Surgiram pela primeira vez na história da medicina medicamentos que são capazes de tratar essa doença. E mais do que isso, está comprovado cientificamente de que quanto antes essas crianças forem tratadas, maior é a chance de sucesso para elas. Então, nem adianta você dar esse medicamento para alguém que já tem 9, 10, 11 anos de idade com essa doença, a chance de melhoria é muito pequena. Mas se você puder dar esses medicamentos para uma criança nos primeiros 2, 3, 4 meses de vida, você pode fazer uma diferença entre a vida e a morte, entre uma qualidade muito ruim de vida e uma qualidade razoável de vida. Doutor, a estrutura que tem hoje para fazer o teste do pezinho, que a gente já conhece, que quem é mãe, quem já esteve numa sala de parto, enfim, sempre ouvi dizer, agora vamos fazer o teste do pezinho, né? Essa estrutura que existe hoje, por exemplo, no SUS, né? Que abrange 6 doenças, seria a mesma estrutura para diagnosticar a AME, a atrofia muscular espinhal, doutor? A parte mais difícil dessa estrutura, que é justamente a educação da coletividade médica e de profissionais de saúde para coletar o material de maneira adequada, né? E enviar esse material para laboratórios centralizados em cada estado, isto já existe no Brasil, né? Graças ao Programa Nacional de Triagem Neonatal, como eu disse, desde 2001. Né? Esse programa, com muitas dificuldades que o nosso país tem na área de saúde, ele atinge uma cobertura de cerca de 85% das crianças. Então, isso é bastante, não é ideal, obviamente, né? Mas é bastante. Então, 85% das crianças brasileiras que vão nascer neste mês vão ter acesso ao teste do pezinho e serão testadas para aquelas 6 doenças. E aí, então, essa mesma amostra de sangue, que já está no laboratório de referência para fazer os testes bioquímicos para aquelas outras 6 doenças, pode-se pegar um pequeno pedacinho, literalmente, desse papel e fazer um teste de DNA para atrofia muscular espinhal. Há necessidade de adaptar os laboratórios brasileiros, que são referência para triagem neonatal, para que eles possam fazer análises de DNA, porque os testes que eles estão acostumados a fazer não são análises de DNA. Mas isso é perfeitamente factível de se fazer um
treinamento, essas pessoas já são pessoas muito habilitadas na área de bioquímica e biologia e biomedicina para fazer análises, e para elas aprenderem a fazer uma análise de DNA não seria nada difícil. Então, a infraestrutura mais importante já existe sim, Eliana. Muito bem. Doutor, voltando no assunto de que qualquer família pode receber a notícia de que tenha a AME, atrofia muscular espinhal, que foi uma notícia que me impactou bastante, curioso, porque eu tenho contato com essas mães há mais de 2 anos, talvez, e já falei com muitas delas, conheço as crianças, conheço alguns sintomas, vi de perto em um conselho, em um momento muito especial em que algumas puderam se unir aqui em São Paulo, e fiquei muito grata em poder colaborar de alguma maneira com essas mães. Mas quando você me diz que esta doença ela pode estar na minha casa, na sua, e que a gente não tem escolha, né? Isso nos deixa realmente mais impactados, né? Quer dizer, existe essa questão como, né? Da onde é genético, mas tem uma causa específica? É possível de se prevenir? Não é? Como faz, doutor? É difícil prevenir. Claro que quando já existe um primeiro caso na família, se torna bem mais fácil a prevenção através do aconselhamento genético dessa família, que são consultas com geneticistas para explicar justamente a hereditariedade dessa doença, né? E daí tentar detectar dentro daquela família quem que poderia estar em risco também de ter um outro filho com aquela doença. Então aí já é bem mais fácil. O difícil é a gente detectar quando é aquele primeiro caso na família, ou, Eliana, quando acontece muito no Brasil, que uma criança nasce, tem essa doença e não é feito o diagnóstico. Isso é muito comum também, sabe? E a criança muitas vezes acaba falecendo, a família nem sabe que se tratava de uma doença hereditária com 25% de chance de repetição em cada gestação. Daí, novamente, a importância do diagnóstico neonatal, da triagem neonatal do teste do pezinho. Não é o objetivo principal dele, mas um objetivo secundário muito importante é que na hora que você detecta que uma criança nasceu com essa alteração genética que vai levar à doença, você imediatamente já pode fazer o aconselhamento genético das outras pessoas da família e, de uma forma preventiva, informá-los sobre esses riscos. Nos países mais desenvolvidos, está se considerando a possibilidade de testar todas as mulheres que estão num período reprodutivo para saber qual delas poderia ser uma portadora. Essa uma em cada 60 que eu falei. E daí, claro, 59 em cada 60 não serão, né? Mas uma em cada 60 será, e aí você testa o marido. Se o marido não for portador, também não há risco, como expliquei, né? Mas, em certas situações, ambos serão portadores e você pode oferecer alternativas para esse casal. Isso é o máximo da prevenção. Existe tecnologia já para isso, mas, obviamente, é muito complexo num país continental como o Brasil você estabelecer algo assim. Se a gente puder estabelecer a triagem neonatal no Brasil, já será um grande passo para poder diminuir o número de pacientes com essa doença grave e tratar aqueles que, porventura, venham a ter a doença. Quando o senhor fala em triagem neonatal, só para ficar claro para todo mundo, é o teste do pezinho. O teste do pezinho é interessante, Eliana, porque para 6 doenças que você me perguntou, é uma triagem, ou seja, quer dizer o seguinte, os testes que são feitos levantam a lebre de que aquela determinada criança talvez possa ter aquela doença. E testes mais específicos, aí são feitos para ver se é mesmo ou se não é. No caso da atrofia muscular espinhal, o que está se propondo, na verdade, não é nenhuma triagem, é um diagnóstico neonatal. Porque na hora que você fizer essa análise de DNA, você já vai saber quem vai ter a doença e quem não vai ter. Nem precisará repetir um teste mais
atualizado, porque você já estará fazendo o teste mais moderno que existe, que é a análise de DNA. Muito bem. Se a família já teve um filho com AME e quiser fazer um aconselhamento genético, qual seria uma opção válida, não sei se barata, mas possível para que o segundo filho não venha com atrofia muscular espinhal, doutor? Pergunta muito importante, Eliana, e eu gostaria de responder ela dizendo que existem várias opções. Não é uma opção só, o que é muito bom, né? Bom, pior de tudo é quando você não tem nenhuma opção, né, Eliana? Mas quando você tem uma opção só, também pode não ser exatamente aquilo que você esperava. Não, você tem aqui várias opções. Dentro do processo do aconselhamento genético, a gente expõe todas as opções. Alguns casais vão optar por umas, né? Outros casais vão optar por outras. Você pode entender que o risco é de 25%, mas também significa que tem 75% de chance de não repetir. E você pode optar por arriscar. Você pode adotar uma criança. Você pode optar por não ter filhos, tendo uma opção e não uma exigência, obrigação de nenhum profissional de saúde. Você pode usar técnicas de reprodução assistida para pegar um óvulo de uma outra mulher, doação de óvulo, ou a doação de espermatozoide, que, como expliquei, é sempre da mistura, né, do óvulo e do espermatozoide que acontece. Você pegando o óvulo de uma outra mulher ou o espermatozoide de outro homem, dificilmente vai acontecer. Você pode pegar um embrião também, de clínicas de fertilização in vitro, e você pode fazer uma fertilização in vitro e o teste genético nos embriões e selecionar e implantar aqueles que não carregam a alteração genética. Ressaltando que isso é permitido pelo Conselho Federal de Medicina de forma explícita em uma resolução que fala sobre a reprodução assistida. Doutor Salmo Raskin, hoje nós temos também aqui a doutora Vanessa van der Linden, né, que ela é uma médica muito engajada, neurologista infantil, que já vai entrar para conversar com a gente e explicar, porque eu tenho certeza que muitas mulheres e famílias estão se perguntando, mas quais são os sintomas da AME? Como eu faço esse diagnóstico? Tem outras questões que a gente não abordou aqui, a gente falou principalmente da questão genética. Eu acho que já entendemos que é um assunto para todos, né? Que isso de alguma maneira atrai mais as pessoas e faz com que elas realmente tomem para si esta causa. Para eu chamar a doutora aqui, eu queria encerrar com o senhor, primeiro agradecendo a sua colaboração, que eu sei que o seu tempo é precioso, assim como de muitos médicos, né, pelo Brasil afora. O senhor acredita, então, que o diagnóstico de AME no teste do pezinho salva vidas? Eu não tenho a mínima dúvida disso. Salva e salvará vidas, e de uma maneira científica, correta e adequada, e com o apoio da sociedade civil e das organizações de pacientes com AME, tenho certeza que nós vamos conseguir introduzir esse teste no Programa Nacional de Triagem Neonatal e salvar muitas vidas, com certeza, Eliana. Olha, doutor, muito obrigada. Eu queria saber se a doutora Vanessa está por aqui. Doutora Vanessa, me dá um oi aqui para o doutor. É só mandar um tchauzinho aqui e aí daqui a pouquinho eu já trago você para dentro aqui da nossa live. Tem muita gente interessada, muitos dando parabéns, viu, doutor, pela explicação. Realmente muito esclarecedora, muito simples de compreender. E realmente o professor de genética está aqui hoje nos dando essa aula. E vamos receber também a doutora Vanessa, aqui ela. Doutor, muito obrigada, viu? Eu te agradeço, Saúde! Eliana. Parabéns para você pela iniciativa, viu? Tchau. Muito obrigada, até já. Obrigado a você, até já. Até já. Vamos então agora achar a doutora Vanessa, que está chegando aqui para conversar com a gente. A doutora Vanessa é médica neurologista infantil. Como vai, doutora?
É Oi, da boa noite. Raros. Ok, voltou, doutora, bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui hoje. É de extrema importância, doutora, a gente conversar sobre atrofia muscular espinhal. Haja visto que o doutor Salmo Raskin disse que essa é uma doença genética que pode atingir todas. Eu vou pedir, então, tá pausando. Eu vou pedir, então, doutora, que se tiver algum ponto da casa ou do consultório, não sei exatamente aonde você está, se tiver um sinal melhor e Acho que agora próximo da melhorou, né? nossa. Acredito que sim, doutora. Acredito que sim, mas fique super à vontade para buscar, que é normal, a gente fica. É vida normal, a gente sabe disso. Doutora, bem-vinda. A doutora está falando com a Obrigada gente pelo convite. lá de Pernambuco, ela é uma referência em doenças raras, neurologista infantil. E, afinal de contas, o que é a AME, doutora? E quais são os primeiros sintomas dessa doença? Boa noite a todos. Bom, a miotrofia espinhal é uma doença genética, como o Dr. Salmo já falou, que leva ao defeito genético que ela causa. Falta uma proteína que a gente chama SMN, que é uma proteína que a gente chama de proteína que dá sobrevivência aos neurônios motores. O que é o neurônio motor? É aquele neurônio que sai do sistema nervoso e vai inervar o músculo. Ou seja, a gente precisa que o neurônio ele esteja vivo para que o músculo funcione. Na hora que eu tenho uma perda desse neurônio, eu tenho uma fraqueza no músculo, né? Então, o problema dessa doença é que existe, por uma alteração genética, uma degeneração progressiva desses neurônios, e essa degeneração vai levar a uma fraqueza do músculo. Então, essa criança varia muito de crianças que têm o início dos sintomas, às vezes pré-natal, ou seja, já nascer com sintoma, a pessoas que vão apresentar os sintomas só na idade adulta. A forma mais comum dessa doença, que é a tipo 1, é a mais frequente. Ela tem 60% dos casos são tipo 1. E é a mais grave, por quê? Porque é uma criança que nasce normal, mas que ela tem, isso varia, mas a média do início dos sintomas é em torno de 2 meses, ela vai perdendo os movimentos. Inicia pela diminuição do movimento das pernas, até parar o movimento, depois do tronco, depois dos membros superiores. E aí a gente precisa do músculo para respirar. Então, para a gente poder fazer essa força eu preciso do músculo. Na hora que o músculo enfraquece, eu não consigo respirar. E para poder eu deglutir, engolir, eu preciso dos músculos coordenados. Então, na hora que eu tenho uma fraqueza progressiva, eu vou perdendo os movimentos. E nessa forma grave da doença, eu perco, inclusive, a capacidade de respirar sozinho. Eu preciso de ajuda para respirar. E eu preciso de ajuda para comer. Né? Então, é uma fraqueza em que a criança mantém a parte da inteligência normal, são crianças que têm um interesse pelo ambiente. O que chama a atenção da AME é quando você olha para aquele bebezinho que tem aquele olhar vivo, aquele olhar, aquela carinha linda olhando para você, expressiva, mas não consegue se movimentar. Então, esse é o principal sintoma da doença, é a fraqueza muscular. Nossa, só de ouvi-la falar realmente me comove muito, doutora. O que esperar de um diagnóstico, doutora? O diagnóstico, se a gente for ver os trabalhos que falam da idade média do início dos sintomas, a gente vê um gap muito grande entre quando começam os sintomas e o diagnóstico. Né? O que a gente vê, por exemplo, na forma tipo 1, que é a mais grave, a criança, às vezes, em torno dos 3 meses de vida, ela já perdeu muito movimento, em torno dos 6 meses de vida, ela já perdeu em torno de 90% dos neurônios. Né? Óbvio que isso varia. A gente classifica essa doença de acordo com a capacidade motora. Então, tem pacientes que não chegam a sentar, tem pacientes que não chegam a andar, e tem pacientes que não chegam nem a sustentar o pescoço. Né? E aí, o diagnóstico envolve
muitas vezes você tem que ter um especialista que entenda, você tem um teste genético que você tem feito. Então, até, às vezes, é uma jornada muito grande desse paciente, até iniciar os sintomas e até o diagnóstico final. Né? Isso é importante porque até um tempo atrás, a gente não tinha tratamento específico. Existia tratamento, como outras doenças que levam à fraqueza, que é um tratamento multidisciplinar, onde você tem um grupo de médicos que acompanham, que envolve desde quem cuida da respiração, a quem cuida da parte neurológica, a quem cuida da parte genética. Então, é uma equipe grande, além de toda a equipe de reabilitação e todo o suporte que essa criança necessita. Por exemplo, uma criança que não consegue respirar, ela vai precisar de aparelho. Uma criança que não consegue deglutir, ela tem que fazer uma cirurgia para poder ter uma via alternativa de alimentação. Então, envolve realmente um tratamento bem amplo, que é para toda a vida do paciente. Isso não só para o paciente, envolve também uma família. Porque na hora que você tem um filho que depende de você 24 horas, você tem uma família que modifica totalmente. Isso seja para os avós, para os pais, para os irmãos. Então, e esse diagnóstico hoje tem a importância do diagnóstico é que hoje a gente tem uma possibilidade de tratamento. Até um tempo atrás a gente não tinha, hoje a gente tem uma possibilidade de tratamento. Perfeito, doutora. A gente está falando em AMI, muscular espinhal tipo 1. Quais são os sintomas da AMI tipo 2 e da tipo 3, doutora? De uma maneira geral, todos eles vão ter uma fraqueza progressiva. Só que como a fraqueza começa de membros inferiores, aí vai subindo. Geralmente você tem uma fraqueza de predomínio proximal, ou seja, cintura, né? Então a criança que o tipo 2, ela chega a sentar, mas ela não chega a andar. E quando você tem uma fraqueza muscular, você pensa, não, é só fraqueza. Então, é uma fraqueza que a criança inicialmente é normal até em torno de uns 6 meses, 7 meses de vida. E aí a mãe começa a notar que é uma criança que ela não engatinha como as outras, às vezes não passa de sentado para de pé. É uma criança que começa às vezes a andar, mas não evolui com essa marcha. Né? Então, o tipo 2 é assim. E ao longo da vida, se você tem uma fraqueza e essa fraqueza evolui, pode começar a ter comprometimento respiratório e também dificuldade na deglutição. Crianças com inteligência inteiramente normal. Às vezes você vê crianças ou adultos que perdem todo o movimento, mas aqui, ó, super bom. Fala e se comunica com os olhos, né? A cabeça boa, a inteligência normal, isso é extremamente importante. E por causa da fraqueza, as alterações ortopédicas. Então, escoliose, que pode limitar mais ainda a respiração, deformidades dos membros, isso requer, às vezes, todo o acompanhamento da parte de reabilitação, de ortopedista e de aparelhos para tentar minimizar isso. No tipo 3, as crianças chegam a andar, e aí você tem pacientes que começam a ter essa perda antes dos 3 anos, é o tipo 3 mais grave, e tem pacientes que são normais até 3 anos, o início da fraqueza é depois dos 3 anos. Então, são pacientes que mantêm essa marcha, às vezes, até a idade adulta ou até mais tempo. Né? Então, isso varia muito de paciente para paciente. E aí também vai depender do grau de progressão, a gente não sabe por quê, provavelmente existem interações genéticas que fazem com que alguns pacientes sejam mais graves e outros pacientes eles tenham uma evolução mais lenta. A gente vê, às vezes, dentro de uma mesma família, 2 irmãos em que um perde a marcha cedo e o outro perde a marcha muito tarde. Entendeu? Doutora, se a senhora conseguir colocar, a senhora não, porque você é muito jovem, se você conseguir colocar o seu telefone em algum lugar parado, fica mais agradável para quem está assistindo. Perfeito, obrigada. Por que o teste do pezinho seria importante para atrofia muscular espinhal, doutora? O teste do pezinho ele é importante para todas aquelas doenças que a gente pode fazer uma intervenção e modificar de alguma maneira a vida daqueles pacientes que fizeram o teste do pezinho. Então, quando você tem uma criança que começa os sintomas em torno dos 2 meses de idade, mas que a média, por exemplo, para o tipo 1 de diagnóstico é 6 meses, então você vai ter uma criança que vai ter o diagnóstico, mas vai ter um diagnóstico em uma fase já avançada da doença. Né? E aí, hoje, até 2016, não existia tratamento específico. Tratamento de cura não existe ainda. Mas existem terapias modificadoras. Existe uma terapia que já foi incorporada no Brasil, inclusive no SUS, para o tipo 1. E existem mais outras 2 terapias que estão vindo e que são terapias realmente que funcionam. Então, quem convive com os pacientes, quem trabalha com doença neuromuscular e com atrofia muscular espinhal, é impressionante que eu trabalho com esses pacientes desde 2001. E antigamente a gente trabalhava muito, sempre me dediquei muito a esses pacientes, mas a gente não tinha algo que modificasse muito essa história natural. Então, desde 2016, realmente surgiu um tratamento eficaz, que modifica, só que
existe o que a gente chama de janela terapêutica. Se eu não começo esse tratamento numa fase boa, eu vou ter um remédio caro, vou ter uma resposta, o paciente ele vai parar de progredir. Então, a gente tem que lembrar que o neurônio ele não regenera, o que eu perdi, o neurônio que morreu, ele não ressuscita, digamos assim, ele não volta à vida, né? Eu posso até ter melhora, porque um neurônio que está bem, ele vai recrutar outras fibras, né? Ele vai conseguir se espalhar um pouquinho, então existe uma melhora com o tratamento, mas eu não consigo voltar grande parte daqueles sintomas que já apareceram. Né? Então, eu vou ter uma medicação, porque, óbvio, que na hora que você fala de uma terapia genética, são remédios caros, mas são remédios caros em que vale a pena, porque realmente você modifica a história daquela criança. Né? Só que se eu não fizer um diagnóstico numa fase muito inicial, eu vou melhorar, mas eu não vou ter uma resposta ideal. Então, o ideal é que a gente consiga tratar esse paciente numa fase que a gente chama de pré-sintomática. O que é pré-sintomática? Antes dos sintomas aparecerem. A gente já faz isso hoje com os irmãos dos pacientes de AME. Então, eu já tive uma paciente, inclusive, que já chegou a fazer terapia gênica fora. A gente hoje, por coincidência, está nascendo um filhinho de uma mãe de um paciente com AME, que ela fez o diagnóstico intraútero, como o doutor Salmo falou, a gente pode fazer o diagnóstico intraútero, e ela já foi escalada para fazer o tratamento enquanto ele não tinha nascido ainda. Ele foi, inclusive, para São Paulo para começar o tratamento com até uma pesquisa nova. Né? Então, isso realmente a gente vai ter um investimento em que eu vou ter uma criança que vai tratar, vai tentar evitar que aquelas alterações graves em que eu não vou diminuir todo aquele custo de tratamento. Porque se a gente pensar assim, é um remédio muito caro, mas uma criança com AME grave, ela requer muitas vezes home care, ela requer todo um esquema de reabilitação diária. Tem pacientes que precisam de fisioterapia respiratória 3 vezes por dia, além da fisioterapia motora, além de fonoaudiologia, que é todo dia. Fora toda a estrutura que você tem que montar em casa, fora toda a dedicação da família, às vezes que tem que ser 24 horas. Isso é um custo alto, tanto para o governo como para os planos de saúde. São crianças, às vezes, que vivem anos, mas numa estrutura hospitalar. Né? Então, se eu consigo fazer esse tratamento antes que todo esse quadro se instale, eu vou realmente modificar e reduzir todo esse custo, além de dar uma qualidade de vida a essa criança e toda a família dela, que é inexplicável. Ou seja, a criança nasce totalmente normal. Mais uma vez, porque é de extrema importância a gente entender isso e saber que as mães que têm filhos com AME, no início não tem um sintoma aparente, né? Elas nascem normais. Se elas fizerem o teste do pezinho, doutora, e diagnosticar a AME em dias, o que você está me dizendo é que essa criança vai ter uma qualidade de vida próxima ao normal ou chega a ser até normal? Então, a gente tem tudo que é novo. Lembrar que o tratamento foi disponibilizado e foi autorizado a primeira vez pelo FDA, né, nos Estados Unidos, em 2016. Aqui no Brasil foi em 2017. E no SUS só foi iniciado ano passado. Então, o que a gente tem é um tempo curto. Mas a gente já tem aí crianças com 4 anos de idade que foram tratadas de maneira pré-sintomática. Ou porque existem alguns locais do mundo que já teve um piloto ou um trabalho com o teste do pezinho, como crianças que foram nascidas de mães que já tiveram filhos com AME e o diagnóstico foi precoce. Então, a gente já tem isso, a gente já vê. É impressionante você ver, inclusive, quando você compara, você tem dentro de uma mesma casa uma criança que teve o tratamento pré-sintomático e uma criança que só começou o tratamento, sei lá, com 2 anos de idade. Então, é uma criança a criança que começou o tratamento com 2 anos de idade é aquela criança que já vai ter um quadro neurológico, um comprometimento, ela vai parar de progredir, ela vai ter uma certa melhora, mas ela vai continuar ainda grave pelo resto da vida. E o irmão que começou antes, muitas vezes, aí vai variar muito, a gente sabe que existe uma influência genética na resposta, mas realmente são tratamentos eficazes e a gente já tem pelo menos uma evolução aí de alguns anos de algumas crianças que já fizeram esse tratamento pré-sintomático e muitas estão com desenvolvimento motor dentro do normal para uma criança da mesma idade. A gente teve uma experiência com uma criança tipo 2, que a irmã teve diagnóstico, ela fez o tratamento pré-sintomático e ela está agora com 1 ano e 3 meses. A irmã começou o quadro com em torno de 7 para 8 meses e ela agora está com 1 ano e 3 meses andando
e assintomática, pelo menos até agora. Óbvio que a gente precisa de tempo para isso, mas eu acho que os dados que a gente tem hoje já são suficientes para dizer que é uma terapia modificadora, né? E uma coisa que eu acho que é importante é que todo mundo faz, isso não é minha realidade. Na realidade, é sim, porque a gente só conhece a doença quando nasce uma pessoa na família da gente. Só que ninguém escolhe, ninguém sabe por que isso vai acontecer. Não tem, eu estou livre disso. Ninguém está livre de doença, né? E curiosamente, diferentemente do que muitas pessoas imaginavam, e até eu, não sabia que sem histórico você poderia ter essa doença, atrofia muscular espinhal, na família. O doutor Salmo já falou, mas o índice de portador é entre 1 para 40, 1 para 60. Ou seja, em 60 pessoas, aqui a gente tem 1.500 pessoas aqui nessa live. Então, 1 para cada 60 é portador. Qual é o problema? É quando casa um portador com outro portador. Aí você tem um risco de 25%. Em outras doenças mais raras, a gente vê muito assim, casou com primo, por isso que tem doença genética. A AME é tão frequente o nível de portador, a prevalência de portador, que em grande parte dos pacientes você não vê essa história de casou com primo, a gente chama consanguinidade, né? Porque na hora que a gente casa com alguém da mesma família, o defeito está lá, veio dos seus ancestrais. Então, é mais fácil quando você casa entre primos, você ter doenças genéticas, porque o gene defeituoso está dos dois lados da família, né? Mas na AME é tão frequente a quantidade de portador que, na grande maioria, a gente não tem história anterior de um irmão ou de casamento consanguíneo. Doutora, a pergunta que eu preciso fazer é por que, com todas essas informações que a gente acabou de ter, até hoje não se ouviu falar na incorporação da AME no teste do pezinho, doutora? Quando a gente pensa em teste do pezinho, todas as doenças do teste do pezinho, inclusive tem uma definição que eu acho bem legal do Center of Disease Control, do CDC dos Estados Unidos, é que para a gente considerar uma doença elegível para se investir no teste do pezinho, é quando você realmente consegue modificar de alguma maneira a história natural. A gente chama de história natural a história normal sem intervenção, né? Então, por exemplo, digamos um paciente com AME tipo 1, ele se não tiver intervenção de respirador, ele morre antes dos 2 anos de idade. Né? Se ele tiver intervenção no respirador, ele vai viver a vida toda lá no respirador. Então, até 2016, não existia uma terapia modificadora. A partir do momento, aí o que adianta você dar um diagnóstico no teste do pezinho e dizer que tem AME, você vai acontecer isso, isso, isso. Mas você não vai mudar nada, você só vai antecipar uma angústia da família. A partir do momento que você pode modificar isso, ou seja, a partir do momento que eu faço um diagnóstico e eu posso mudar a vida daquela criança, daquela família de uma maneira drástica, aí vale a pena a gente incorporar, ou seja, custo-benefício. É caro colocar no teste do pezinho? É. Mas é muito mais caro você manter uma criança com todo o suporte grave que ela vai precisar ao longo de toda a vida. Aí é quando se indica pensar na possibilidade do teste do pezinho. E no caso do AME, por ele ser um gene pequeno e as características genéticas, é possível, porque nem toda doença genética a gente consegue fazer exame genético de triagem, porque senão sairia muito cara. Existem doenças em que os genes são muito grandes. Na AME existe essa possibilidade de um teste mais simples, você conseguir fazer o diagnóstico no teste do pezinho. Então, são as duas importâncias em relação a isso. Então, se a gente só tem esse tratamento que foi incorporado ano passado, não tinha sentido se falar em teste do pezinho se eu não tenho o que oferecer. Inclusive, é importante que, além do teste do pezinho, você também forneça toda a estrutura para o tratamento após o diagnóstico. Porque eu preciso fazer o diagnóstico e dar continuidade ao acompanhamento daquele paciente. Perfeito. Mas se colocar no papel, como as decisões a gente percebe ao longo da vida, essas decisões e leis, e, enfim, elas são baseadas em números. Exatamente. Se a gente colocar no papel, ao longo dos anos, manter uma criança com uma UTI dentro de casa, com remédios, acaba sendo mais caro do que incluir o teste do pezinho, do que incluir o diagnóstico da AME no teste do pezinho. Confere? Exato. É uma doença que tem um custo altíssimo do ponto de vista para o governo, né? Ou seja, financeiro, né? E social, né? Emocional. Porque é uma doença que, a partir do momento que uma criança tem um filho com AME, você tem que modificar a estrutura total de toda a família. E o custo para o governo de uma criança, que geralmente eu tenho grande parte das crianças, ainda bem que hoje a gente consegue, o home care, que é o que a gente chama de internamento domiciliar, que é quando a gente leva o hospital para dentro de casa, porque antigamente os meninos viviam dentro das UTIs.
Pense que UTIs, às vezes, com 2, 3 crianças com AME, em que, às vezes, uma criança que tivesse uma apendicite precisaria de uma vaga na UTI e não tem. Então, hoje a gente consegue fazer esse home care. E o home care, inclusive, pago pelo SUS. É caro. É muito mais barato a gente diagnosticar e tratar esse paciente. Inclusive porque eu vou passar um tempo, e se eu não tiver o teste do pezinho, eu vou ter um diagnóstico um pouco mais tardio. A média de diagnóstico tipo 1 é em torno de 6 meses. A média do diagnóstico para o tipo 2 é em torno de 20 meses. Então, eu vou ter crianças em que eu vou ter que pagar um tratamento e eu vou ter que ainda toda aquela estrutura de home care e de reabilitação. Então, eu vou chegar num tempo, se eu entrar com o teste do pezinho, em que eu vou ter o custo do remédio, mas eu não vou ter mais o custo tão alto de toda aquela estrutura que o paciente tem que ter vir junto. Fora a família também. Pezinho. Oi, voltei. Se tiver o diagnóstico no teste do pezinho, a gente vai ter, do ponto de vista financeiro, sai bem mais barato, porque vai ter uma redução de todo esse custo, tanto financeiro, que é para o governo e para a família, como também emocional e social. Quais são os passos, doutora, para incluir AME no Programa Nacional de Triagem Neonatal? Então, algumas coisas já foram feitas, né? Na realidade, já existe um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, em que, se não me engano, 5.700... em torno de 5.700 já opiniões positivas, né? Apoiando o teste de AME. Então, qualquer um pode entrar e dar a sua opinião. E eu acho que é importante lembrar que, porque todo mundo pensa assim, isso não faz parte da minha vida, né? Deixa quem estiver lá envolvido com isso lutar. Ao contrário, eu acho que isso vai beneficiar até as pessoas que não têm filhos com AME, porque, por exemplo, uma mãe que tem um filho com AME, ela já sabe que ela é portadora. Ela faz o teste antes até de engravidar. Mas quem não sabe, aí sim é que vai ter mais benefício. Então, esse benefício não é só para a população de AME ou para a população das associações das doenças raras, é também para a população geral. Então, já existe esse projeto de lei e quem tiver interesse tem que ir em busca para poder também dar o apoio, né? Então, eu acho que as associações eu acho que vão fazer um papel extremamente importante. Eu digo que o médico está aqui para dar o caminho, direcionar o tratamento, mas quem vai em busca das conquistas em relação para melhorar o tratamento, muito são as associações. O que eu achei bem interessante é que esse ano são várias associações de regiões diferentes e, às vezes, quando você tem várias associações, você não tem uma força tão grande. E quando você consegue unir forças, eu acho que a representatividade é melhor. E essas associações estão se unindo para poder tentar conscientizar, porque eu acho que é através da conscientização da população geral, não só da população médica e de quem trabalha com isso, mas da população geral, da importância de ter diagnóstico de doenças que podem afetar a sua vida, a minha, a sua ou de qualquer parente nosso. Sim, é como a gente falou no início dessa live, é um assunto que atinge a todos nós, né? Ninguém está livre da atrofia muscular espinhal e quanto mais doenças forem diagnosticadas no teste do pezinho, melhor para todos nós, para as nossas crianças, para a nossa saúde. E doutora, aí a gente ainda está com o sinal um pouco ruim. Tem algum ponto aí? Pode ser na cozinha, doutora. Pode ser. Eu acho que eu estou no lugar melhor. Já movimentei tudo aqui. Não sei se... Esse é o lugar melhor. Então, perfeito. Vamos tentar. Porque agora é uma hora em que as pessoas que estão interessadas em colaborar e ajudar para que sejamos ouvidos, né? E que esse teste do pezinho inclua o diagnóstico da AME, o que nós, como sociedade civil, podemos ajudar para essa incorporação, doutora? Então, eu acho que agora existe esse projeto de lei, ter o apoio da população para isso. Então, entrar lá e dar sua opinião sobre isso, porque quanto mais número de pessoas derem o seu apoio, melhor essa possibilidade. E a outra coisa é exatamente isso, as associações estão tentando mostrar para o governo que, do ponto de vista financeiro, ou seja, o gasto que você tem com paciente com AME que não é diagnosticado precocemente, ele compensa
tudo isso. Mas a associação, a população de uma maneira geral pode ajudar, conscientizando, por exemplo, quem não participou dessa live, quem não conhece, divulgando essa possibilidade de apoio popular e ter esse apoio dentro desse projeto de lei. Eu não sei o número do projeto de lei agora, mas eu acho que você pode passar depois, colocar no Instagram para poder o pessoal ter acesso. Eu acho que isso é importante. Tá? Sim, perfeitamente. Vou colocar também o link do Universo Coletivo AME, que me convidou para mediar essa conversa extremamente importante com o Dr. Salmo Raskin, com a doutora Vanessa van der Linden. Olha, doutora, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, dizer que tanto o Universo Coletivo AME, quanto você, o Dr. Salmo, vocês podem contar comigo, porque eu realmente abracei essa causa já tem alguns anos, é algo que me sensibiliza muito, independentemente de eu conhecer alguém, né, atrofia muscular espinhal. Eu sou mãe e como mãe sei das alegrias e das dores de uma mãe. Portanto, somos mães, né? Então a gente está aqui para ajudar as mamães futuras, ajudar as gerações futuras, e é essa a principal causa da nossa live de hoje. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, Eliana. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando. Eu trabalho com a amiotrofia espinhal há muito tempo. Quando a gente trabalha com várias doenças diferentes, na AME tem uma característica muito grande, a inteligência dessas crianças e o carinho que elas têm, então, e a dedicação dessas mães. Então, conviver com essas famílias é uma coisa especial para mim. Eu acho que eu ganho tanto quanto elas com os médicos, né? Então, traz para a gente uma maneira diferente de ver a vida. Poder estar aqui divulgando essa causa delas, que são pessoas tão dedicadas. O Universo AME é exatamente o conjunto dessa associação, ou seja, associações de várias regiões, e o que a gente puder divulgar para que a sociedade conheça e possa apoiar, e a gente possa modificar essa história, e talvez daqui a alguns anos a gente esteja aqui falando exatamente de como a gente conseguiu modificar a história natural e a vida dessas crianças. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer falar com você. Gente, estamos aqui concluindo a nossa live de hoje por um motivo para lá de especial. Quem me conhece, quem me acompanha no programa ou por aqui no Instagram, já percebeu que, de alguma forma, esse espaço também é um espaço de servir, é um espaço de ajudar, de estender a mão. A gente vive num momento tão difícil, né? Com esse isolamento social, com essa doença que é o coronavírus, mas há muitas outras preocupações. As crianças com AME, principalmente, neste momento, são muito vulneráveis. Elas precisam de nós. E como vocês viram, o Dr. Salmo Raskin, médico geneticista, nos explicou perfeitamente que ninguém está livre da atrofia muscular espinhal. Então, quando eu comecei a campanha aqui em redes sociais e no programa, algumas pessoas falavam assim, nossa, mas o que é AME? Eu conheci a AME através do seu programa. Que interessante, vou ajudar, vou colaborar, vou divulgar. E o que a gente pede nesse momento é a divulgação. Lá atrás, eu pedi muita doação, colaborei bastante com as mães, no sentido de que a gente precisava de pelo menos um remédio para ajudar essas crianças aqui no nosso país. E a Anvisa aprovou o Spinraza no ano retrasado, e no ano passado o Spinraza entrou no SUS, graças a Deus, para crianças com AME tipo 1. Ainda falta muito, tem a AME tipo 2, a AME tipo 3, mas acredito que seja só uma questão de tempo. Antes a gente não tinha nem essa luz no final do túnel. E agora, o Universo Coletivo AME, que é uma junção de grandes instituições, de mães, de pacientes, se uniram para pedir esse apoio
à sociedade, para que a gente se una e a gente tente chegar até, de alguma maneira, aos que decidem, para que decidam, de fato, colocarem no teste do pezinho, que é esse teste tão importante, quando a criança nasce, o diagnóstico de AME. Então, se você gostou dessa live, eu vou salvar. Você pode, na setinha ali, você pode mandar para algumas pessoas que você queira que saibam sobre este assunto. Se você conhece alguém que está grávida, que queira ter filhos, enfim, ou você tem já filho e quer ter o segundo filho, se informe, colabore, se una a nós. Juntos, sem dúvida alguma, a gente é muito, mas muito mais forte. Então, vocês podem usar a hashtag, a partir de agora, se quiserem falar sobre esse assunto, hashtag AME no teste do pezinho. Muito obrigada, Universo Coletivo AME. Eu vou deixar também nos meus stories o canal do YouTube do Universo Coletivo AME e outras informações que as instituições necessitarem para que vocês nos ajudem nessa causa tão importante. É de saúde, saúde de todos nós. Um beijo, fiquem com Deus e uma boa noite. Até já.